Olá, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho de hoje. Hoje, dia 15 de maio, estamos nesta quarta semana do tempo pascal. O Evangelho de hoje, João, capítulo 13, do versículo 16 ao 20. Vamos ao texto. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu espero que você faça sua meditação, né? Ou já fez, e aqui buscar contribuir com a sua reflexão, sua meditação. Quero destacar 3 pontos, né? Poderíamos destacar mais, poderíamos conversar mais, ler de formas com outro olhar, e aí vai depender muito da sua caminhada, do seu estado de vida, né, do seu ministério na igreja. A palavra fala a você, fala a mim, fala a sua igreja. Primeiro, este exemplo de Jesus, né? O texto vai começar dizendo que depois de ter lavado os pés, então teve uma ação prática, concreta. Não é teórico, né? Não é simplesmente uma aula, né? Ele não está expondo teoria. O Evangelho não é uma teoria, é uma proposta concreta. Então, o texto começa falando justamente do que tinha acabado de acontecer, né? No início vai dizer, né? Depois de lavar os pés dos discípulos, né? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse. Deixou bem claro, né? O que é, né? Como Deus age. Ele é assim, né? Ele é esse que cuida, esse que sempre está a lavar os nossos pés. Aí você vai perguntar, não, eu falei, não tô sabendo disso, não. Como que isso acontece, né? Deus está sempre cuidando de nós. Aí pode se perguntar assim, mas e se está acontecendo coisas ruins, a doença chega, uma briga familiar, né? Como assim Deus está cuidando? Às vezes nós confundimos, ou resumimos, aliás, não confundimos, mas resumimos a ideia de cuidado divino para conosco só quando a vida corre bem, está tudo ok, né? Mas também quando Deus nos carrega, quando Deus nos dá força, tudo isso é cuidado de Deus. E outra coisa, antes de tudo isto, Deus está nos dando a vida agora, né? Se eu estou vivo, se eu estou respirando aqui, Deus está me sustentando nesta vida. Então, isto é um serviço que Deus nos presta o tempo todo. Já imaginou isso, né? Já pensou sobre isso? Só pelo fato de você estar vivo, isso já é ação de Deus concreta. Ele está lavando os seus pés, ele está servindo você e a mim. Muito bem. O segundo ponto que eu destaco, primeiro, o exemplo, né? O Evangelho começa assim, depois de ter lavado os pés. O segundo ponto é se colocar, né, fala para os seus discípulos. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Então, a questão da prática, né? Se Deus assim cuida de nós, se assim lava nossos pés,
nesse sentido bem amplo que eu falei no início. Então devemos também fazer a mesma coisa. Vai e faça o mesmo. Então, é a prática, né? O cristianismo, a mensagem cristã não é um conjunto de doutrina isolada da vida, né? Ele é uma mensagem concreta que nos chama a uma vida concreta. Existe o perigo, às vezes, da gente perder o sentido dos ritos que nós fazemos, né? A missa, as nossas orações pessoais, os nossos símbolos, e a gente realizar isso, às vezes, de forma sem sentido, superficial. Como assim seria sem sentido? Quando nós realizamos isso e não colocamos em prática, ou seja, o rito já não fala nada para nós, não por culpa do rito, mas pelo fechamento do nosso coração, do nosso ouvido, por falta de aprofundamento, né? Então se corre o perigo, sim, de ficar só na ideia, não é num cristianismo que é ideológico apenas, ou seja, só povoa as ideias, mas não se é posto em prática. Jesus lavou os pés dos discípulos e convida a fazer o quê? Pede para a gente fazer o quê? Colocar em prática. E se colocar em prática, sereis felizes, né? Então essa felicidade, ela vem dessa constatação que é Deus que cuida de nós, que nos serve, e também que nós devemos praticar. E praticando, nós estaremos em sintonia com Ele, seremos seus olhos, suas mãos neste mundo, sua voz neste mundo, né? Pela prática, aí seremos felizes porque estamos repetindo o mesmo gesto de Deus para conosco, né? Na prática concreta. Deus realiza concretamente na nossa vida o seu cuidado. E nós também devemos, participando da Eucaristia, ouvindo a voz de Deus, também praticar. Muito bem, o exemplo, a prática e a questão do envio, né? É o terceiro ponto que eu destaco. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. Então, Deus envia seus discípulos. Vocês percebam que no texto vai deixar claro que também vai ter conflitos, né? Também perseguições, porque quem está sentado comigo na mesa levantou o calcanhar contra mim, né? Aquilo lembrando da traição de Judas, né? Mas não só a traição de Judas, mas tantas outras situações que nós vivemos nas comunidades, e rezemos para que não sejamos nós, né? Este levantar o calcanhar, porque pelo nosso egoísmo isso pode acontecer, a gente pode ferir pessoas na convivência, na comunidade. Se não tomar cuidado, podemos destruir até casamentos, vidas de pessoas, né? Às vezes por uma simples fala que sai da nossa boca é movida pelo egoísmo. Então, este envio é decorrência do exemplo concreto de Deus para conosco, da prática e o transbordamento disso, né? No dia a dia, na comunidade, na família. Então, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. Para finalizar, dentro desse terceiro ponto ainda, essa concretude, onde Deus se manifesta. Porque ele fala, quem receber aquele que eu envio, recebe a mim. Certo? Então Deus está em nós, quando nós abrimos a sua graça, e nós estamos dentro desta missão dele, né? Somos os enviados também. Como o Filho é enviado do Pai, né? O Filho também pede que a gente faça a mesma coisa, sejamos enviados, né? Então isso se torna de forma concreta. Então Deus não é um fantasma que está simplesmente entre nós, passa no meio de nós como se fosse uma assombração, né? Não, ele está nos nossos gestos. Primeira coisa, está dentro de nós, né? Quando abrimos nosso coração, a nossa cabeça, a nossa alma, a nossa interioridade, deixamos que ele atue em nós, recebemos a Eucaristia, meditamos sua palavra, nós nos tornamos ele. E aí somos enviados, né? Somos como ele, enviados. Muito bem, espero que você faça uma boa meditação, que tenha contribuído com você. Se quiser apoiar esse canal, tem os links embaixo, tá bom? Eu espero vocês para outra meditação. Até mais, com Deus.